passo a passo para você fazer suporte para as rosas gigantes. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou o Vitor Buriti e no vídeo de hoje a gente vai produzir o nosso suporte de rosas. Essa é uma continuação de um vídeo anterior, então se você não assistiu, não perde. Vai aí, procura a playlist Rosas Gigantes, porque no vídeo passado a gente aprendeu a fazer as rosas e hoje a gente vai aprender a fazer esse suporte que vai ser o maior sucesso e vai valorizar muito as suas flores. E eu tô aqui no estúdio hoje com uma participação toda especial, me ajudando aqui nos bastidores, o meu neto, o meu querido Cauê Lima. Vem cá, Cauê, pro pessoal te ver. Esse é o meu neto e ele vai estar aqui comigo, ajudando a gente na contra-regra, nos bastidores do nosso vídeo. Diga aí, Cauê. E aí, galera, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Muito massa. Então, vamos embora, porque aqui você já sabe. Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Já estou aqui com minha bancada toda preparada para te mostrar todos os materiais que a gente vai produzir no vídeo de hoje. Mas você já sabe, se você acompanha o canal, você já sabe como é o nosso esquema. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como é que aqui funciona. Eu vou te mostrar todos os materiais, mas vou deixar a lista aqui embaixo na descrição. Mas você ainda tem outro caminho, que é acompanhar a gente lá no Instagram, aqui no @canal Você Faz, Você Decora. E lá no Instagram eu também deixo um pôster especial carimbado assim, materiais. Lá eu listo também todos os materiais que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Então não precisa você se preocupar em anotar nada. Curte o vídeo, preste atenção nos detalhes, acompanhe os truques, porque o material você vê depois. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os materiais que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje. Então, vamos começar. Vou precisar aqui do carpete verde, cano de água PVC, aquele caninho fininho. Vou precisar de gesso. E aí, para a mistura do gesso eu vou precisar de água e uma colherzinha só pra gente fazer a mistura. Vou precisar de um recipiente. E aí eu tô usando esse pote de plástico mesmo, e a gente vai fazer a nossa mistura nele. Tinta, esmalte sintético preto, e aí você já sabe que eu uso as tintas da Ikine. Então eu estou usando a Dialine Seca Rápido, o preto fusco, para a gente fazer as nervuras. Vou precisar de uma folhinha de papel para a gente fazer o molde, arame, e eu estou usando o arame número 12. E de ferramentas a gente vai precisar 3 pregos, o alicate de corte, um lápis para a gente fazer o risco do molde e riscar as nossas folhas. Vou precisar de uma tesoura, pincel, uma trena para a gente medir o tamanho dos arames, pistola e bastão de cola quente e o nosso fogãozinho elétrico que a gente vai fazer a curvatura do cano. Então, esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Já estou aqui prontinho para a gente dar o pontapé inicial. O vídeo de hoje é a continuação do nosso vídeo das flores gigantes, que já está disponível. Inclusive eu vou deixar ele aqui em cima nos cards para você depois assistir, e também deixo ele aqui na descrição do vídeo. Essa base praticamente é a mesma base que a gente vai usar em toda a nossa série do especial Flores Gigantes. Então fica ligado, é muito importante que você entenda todas as etapas do vídeo de hoje, porque nos próximos da série a gente não vai praticamente mostrar mais como é que a gente faz os caules e a sustentação dos caules aí das nossas flores gigantes. Então vem comigo, porque aqui você já sabe que eu te conto tudo em todos os detalhes para você ficar fera aí na produção das flores gigantes. Então, já tô com meu forninho quente. Tô aqui com 3 medidas do meu cano PVC, que é o caninho de água mesmo, aquele marronzinho que a gente encontra fácil em qualquer loja de material de construção. E você pode até procurar aí na sua casa, que às vezes a gente tem uns pedacinhos de cano aí perdido para os reparos, que dá muito certo. Tô aqui com 3 medidas. Tô com um cano de 1 metro, um cano de 1,30 m e um cano de 1,60 m. Essa medida é muito particular do material que você está produzindo. Então não se preocupa com as medidas, embora eu tenha deixado já aqui na descrição do vídeo os tamanhos exatos dos nossos canos. O que eu quero que você entenda é o processo que a gente vai fazer aqui, para que de fato você pode reproduzir aí o tamanho que você quiser, proporcional
ao tamanho das flores. Estou aqui com o meu fogãozinho elétrico, que é o mesmo fogãozinho que a gente utiliza nas flores, mas você pode usar também o fogão, pode usar o forninho aí da sanduicheira. A gente vai ver no decorrer da série que você pode utilizar aí várias formas para você fazer isso. Estou aqui com meus 3 preguinhos, ó, eu deixei eles aqui esquentando, porque esse é um truque que eu faço, que é colocar ele aqui no pezinho do cano, que é justamente para ele dar uma sustentação quando a gente for fazer aqui a nossa base no gesso. Então, ó, eu botei ele aqui no finalzinho e vou repetir isso aqui nos outros 3 canos. Muito cuidado porque tá pegando fogo. Então você tem que ter cuidado aí no segurar. Eu tô segurando aqui com um alicate. Então, ó, esquentei meu prego aqui no meu forninho. O que é que eu vou fazer agora? Encostar ele aqui no cano. Super quente, ó, ele fura fácil, fácil, tá vendo? Coloquei ele bem aqui na pontinha. Esse é o segredo, ó, quanto mais na pontinha aqui, melhor. Porque quando a gente botar o gesso, o prego vai segurar o cano e mesmo que a gente puxe, o prego consegue dar sustentação. Então esse é o truquezinho aqui do prego. Já coloquei aqui, ó, nas minhas 3 basezinhas. Vamos seguir aqui com nossos canos. O que é que a gente vai fazer agora? Eu peguei aqui um pedacinho de cano menor para ele ser a nossa base, porque praticamente isso aqui vai ser o cano que a gente vai utilizar para fazer a flor. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou esquentar aqui, ó, a base do meu cano. Vou fazer isso cerca de 4 centímetros. E aqui a gente vai fazer um encaixe que a gente vai utilizar para colocar a nossa flor. Então eu esquento bem o cano. O cano, quando ele esquenta automaticamente, como é plástico, PVC, ele amolece. E esse é o truque. Então eu vou esquentar aqui, ó, com paciência. E aí, à medida que eu vou esquentando, eu vou fazer aqui, ó, o encaixe. E ele vai entrando tranquilamente. Esquentei, ó, coloquei. Vou esquentar mais um pouquinho. O ideal é que a gente faça 4 centímetros. Dependendo do tamanho da flor, como eu tenho flor que são pequenas e flores maiores, então principalmente para as flores maiores, a gente precisa que esse encaixe aqui esteja realmente seguro. Não tem aqui mistério nenhum. Esquentou o cano, ó, ele molda e aqui eu tenho o meu encaixe já certinho, que eu vou colocar a minha flor aqui. E aí o que é que eu vou fazer depois? Eu vou tirar cerca de 20 centímetros. E eu estou medindo para que as medidas aqui fiquem bem iguaizinhas. E vou esquentar aqui o meu 20 centímetros. E a gente vai fazer uma ligeira dobra no cano, que é onde a gente vai colocar as flores. Então, vou esquentar aqui, ó. E à medida que o cano vai esquentando, ele vai amolecendo. E eu vou fazendo essa dobra. Você pode fazer isso no fogão. No fogão, a única coisa que vai acontecer é que a chama do fogão vai queimar o cano, o preto. Mas isso aí não tem problema não. Você pode fazer numa vela. E olha só como ele já está entortando. E eu vou fazer um entorto aqui, ó, pequenininho, não precisa ser grande. E aí, como o cano tá molinho, olha só como ele entorta fácil, fácil. Entortei, vou deixar ele secar. Quando ele secar, ele volta a ficar durinho normalmente, e aí a gente não tem problema nenhum. Então olha só o entorto que eu fiz aqui. Quando eu vier com a minha flor, ó, vou encaixar ela aqui e ela vai ficar com essa inclinação, que para visualização ele fica muito melhor. Vou utilizar esse mesmo processo para os outros 2. Quer vir ver aqui de pertinho? Então chega aqui perto para você ver que não tem mistério nenhum. Então eu vou começar esquentando aqui, ó, o meu cano, a boquinha. E eu vou rodando, que é justamente para o calor do fogo, né, do fogão, ele amolecendo o cano por igual. E aí, ó, com outro pedacinho eu vou, ó, e vou fazendo o encaixe. Ó como ele amolece e ele entra fácil. Não precisa nem fazer força, tá vendo? Ó, ele vai entrando e aqui você vai fazer esse processo cerca de 4 centímetros, que é para poder a rosa ficar bem encaixadinha e a gente não ter problema dela cair. Como eu estou fazendo com a medida exata do cano, então ela vai entrar aqui bem justinha. A gente não vai ter problema nenhum. Então, ó, fiz isso aqui. Vou tirar aqui o meu encaixe, ó. E aí o cano, quando secar,
ele vai estar do mesmo jeito. Vou medir aqui os meus 20 centímetros, mais ou menos, e aí vou do mesmo jeitinho. Vou rodeando aqui o cano, ó. Ele está esquentando mais ou menos nessa medida. À medida que ele vai esquentando, ele vai amolecendo e a gente consegue fazer a curvatura que a gente precisa. E ó, amoleceu. Olha só como ele entorta fácil. Olha só. E aí eu vou segurar um pouquinho ele fora do calor. Meus caninhos aqui, ó, já todos prontos. Do mesmo jeitinho, ó, com as envergaduras. O que é que eu vou fazer agora? Vou utilizar essa base pra gente fazer a base aqui da nossa flor. Do nosso arranjo, na verdade, né? Que são 3 flores. A gente vai espetar. A gente vai fazer o gesso. Eu tô com problema de altura aqui. Ó, a gente vai fazer o gesso e a gente vai posicionar aqui os nossos canos no meio da base. Eu optei da gente utilizar um depósitozinho de plástico para facilitar, lógico, o processo. Depois a gente vai revestir com carpete e ele vai ficar praticamente imperceptível. E fica seguro e fica pesado. Como a gente botou o preguinho, os canos eles vão ficar bem seguros. O que eu quero que você entenda aqui é que a gente precisa posicionar os nossos canos mais ou menos na medida que a gente quer que as flores fiquem. Por quê? Porque como a gente está fazendo com gesso, então a gente não vai poder mexer na posição do cano. Então isso é uma dica muito importante que você precisa ter cuidado depois que você preparar o gesso, porque depois que secar já era. A gente pode até desmanchar, mas aí vai perder o gesso, provavelmente vai perder o recipiente. Você precisa ter cuidado nisso aí. Eu já posicionei mais ou menos aqui só para fazendo um teste e vi que dá certo. O que é que eu vou fazer agora? Vou preparar meu gesso. Como eu estou com meu recipiente de plástico, eu não preciso preparar o gesso fora. Eu vou pegar aqui o meu quilinho. Gesso geralmente a gente faz proporção de 1 para 1. A mesma quantidade de gesso, a gente usa a quantidade de água. Isso a gente utiliza quando a gente quer um gesso mais ralo. Como aqui eu não preciso que o gesso esteja muito ralo, pelo contrário, eu posso fazer uma papinha mais grossinha, que é justamente para ele acelerar o processo de secagem. Então eu vou, aqui no meu caso, eu vou utilizar mais gesso e pouca água. Vou mexer bem, fazendo a papinha para que ela fique grossa e fixar os meus canos. É um processo fácil, inclusive a gente já trabalhou com gesso em várias produções aqui das peças. A gente já utilizou gesso no nosso especial Halloween. Então se você quiser aí, vai depois nas playlists e acompanha lá os vídeos que a gente tem. A gente utilizou bastante o gesso. E a gente também está utilizando o gesso no especial Astronauta ou Fecha Galáxia, que a gente tem feito muito as bases dos nossos planetas com gesso. Então, estou mexendo aqui, ó. Não precisa fazer cheio. Eu estou fazendo mais ou menos aqui a metade do meu potinho. É suficiente o peso. E aí, qual é o segredo aqui? Tem um truque, deixa eu ensinar para vocês. Toda vez que você quiser deixar o seu suporte ainda mais pesado, você pode pegar pedras normal, ou um pedaço de, ou aquelas britas de construção, ou caco de tijolo, ou pedras mesmo que você tem aí, e você acrescenta as pedras na sua mistura. Então quando você botar os canos que posicionar, você joga umas pedrinhas aqui, afunda elas no gesso, que o seu suporte vai ficar bem pesado. Então esse é o truque que a gente tem de fazer com que o suporte ele pese ainda mais. Então eu vou aqui, ó, dar uma batidinha normal para as bolinhas de ar aqui subir, e aí eu vou posicionar os meus 3 canos. Tá passando aqui do ângulo, mas eu vou mostrar para vocês a posição aqui que a gente deixou os nossos canos para fazer o encaixe das nossas flores. Então vou esperar aqui o gesso agir para poder a gente voltar para dar continuidade aqui para as nossas flores. Mas o resultado já está ficando maravilhoso. Então fica comigo, ó, aproveita enquanto o gesso seca e se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, ativa aí o sininho da notificação. Tem muita coisa massa vindo. Então, ó, essa é uma dica que eu te dou. Ativa o sininho da notificação, porque o YouTube se encarrega de te mostrar todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo. Aqui no canal você já sabe, vídeo toda segunda e toda quinta às 22 horas. Super rápido, tá vendo?
meu caninho aqui, ó, já posso soltar, porque o meu gesso já fez aqui o processo de cura, ele já endureceu, e eu venho aqui de pertinho para você ver como foi que ficou, tanto aqui para cima, como aqui embaixo, como o meu recipiente aqui, ó, já tá seguro com as minhas flores. Eu posicionei sempre a mais alta no meio, tá vendo que é até para dividir o peso. Ó, tô aqui a metade do meu potinho com gesso, e aqui para cima, ó, eu posicionei os 3 canos. Ó, um viradinho para um lado, o outro viradinho para o outro lado, distorcendo, e eu tenho aqui o mais alto, tá vendo, para frente. Então aqui tá a posição, ó, dos meus canos, tá vendo, dá para você acompanhar bem, mas isso vai ficar claro quando a gente for fixar as flores. Vamos seguir. Vou te ensinar agora a fazer um processo diferente, que a gente vai fazer o encape do nosso cano e as nossas folhas. Você vai ver que você costuma ver muita gente fazendo essa mesma produção com o próprio EVA. Como a gente vai trabalhar com flores de tecido na nossa série e com flores de EVA, eu optei em fazer com o carpete. E esse carpete é aquele carpete mesmo que a gente usa demais nas nossas decorações para usar como piso. Então, isso a gente compra em metro. Aqui na minha cidade é fácil da gente achar. Eu estou usando o verde escuro e eu optei em não usar o EVA. Aí vou te contar um segredo. Aqui na minha cidade as pessoas têm uma certa resistência com o EVA. Então eu tenho procurado utilizar menos possível o EVA, muito mais por conta dessa resistência que eu sei que as pessoas têm. Então quando eu vou fazer as flores de tecido, e aí as flores de tecido é para umas festas mais finas, a gente pode usar em casamento, tudinho, eu vou usar o carpete para fazer todas as folhas e fazer o encape do nosso cano. Muito melhor do que o EVA, mais resistente, a gente tem menos trabalho, é mais fácil da gente trabalhar, então mais barato inclusive, porque 1 metro de carpete a gente consegue fazer muita coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar cortar tirinhas para poder a gente fazer o encape, e aí ó, vai ser tirinhas de mais ou menos um dedinho, não tem uma medida certa, exata não. Vou mostrar para vocês bem direitinho como é que a gente vai fazer isso, mas vocês vão ver que não tem mistério nenhum, é super fácil. Então eu vou cortar várias tirinhas. Quanto de tirinha, Vitor? Ó, é uma medida que a gente não tem como. Por isso que eu te aconselho, vai cortando e vai fazendo o enrolado, e à medida que você for fazendo o enrolado, você vai cortando as outras tirinhas, até para você não estragar aí o seu carpete. As folhas, folha da rosa é bem interessante. Eu vou fazer meu molde aqui com uma folhinha de papel sulfite mesmo, desse papel que a gente usa em impressora de computador. Vou cortar de olho, mais ou menos no tamanho aqui do papel. Uma folha de uma rosa nada mais é do que uma gota de água invertida. Então aqui ó, eu cortei fácil. Se você não tem tanta praticidade com a folha de papel, você pode ir treinando. Mas aqui ó, é uma gota, eu vou ajustando aqui com a própria tesoura. Vou fazer do tamanho do papel, que é mais ou menos o tamanho que eu preciso proporcional para as rosas que a gente já produziu, que são as rosas vermelhas. Fiz aqui a folha, ó, o meu molde da folha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou riscar ela num papelão, e aí pode ser qualquer papelão, só para facilitar na hora que a gente for fazer o corte. Então ó, reproduzi ela aqui no papelão, e agora o que é que eu vou fazer? Vou riscar ela aqui no meu carpete, um risco normal. Estou usando uma caneta, inclusive uma caneta azul. Se você tiver ou um giz ou uma caneta de risco que seja mais clara, facilita muito a visualização. Mas com a caneta dá para você ver tranquilo e calmo. Para cada rosa, a gente vai fazer um galinho de folha com 3 unidades de folha. Então eu tenho 3 rosas, eu vou precisar de 9 folhas dessas. Então eu vou riscar e cortar as folhas para a gente montar aqui a nossa base para as 3 rosas vermelhas que a gente já fez. Então, olha só, super fácil, super prático. Cortei, a nossa folha não ficar uma folha chapadona e a gente tentar trazer ela o mais possível para a realidade. O que é que eu vou fazer? Vou fazer cortes aqui nas pontinhas, que são próprias das folhas das rosas, e vou fazer os vincos aqui as nervuras, na verdade, da folha com a nossa tinta preta e um pincel. Então vem aqui de pertinho, porque eu vou te ensinar a fazer esse processo
com bem calma para você ver. E aí a gente vai repetir nas 9 folhas que a gente vai precisar fazer aí com o nosso, pra gente montar a nossa base. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha folha, vou virar a pontinha aqui, ó, pra mim, e vou vir com a pontinha da tesoura dando cortes de entrada, tá vendo? Não é nada muito difícil que você não consiga fazer aí a mão livre mesmo. Se você achar melhor, você pode riscar e depois vir com a tesoura, mas eu tô, ó, fazendo cortes de picotezinho aqui, ó, da pontinha da folha. E olha só como eu já tô dando um acabamentozinho aqui, trazendo a folha para próximo da realidade. Vou fazer isso aqui de um lado e vou fazer do outro, do mesmo jeitinho, dando os cortezinhos aqui de entrada. E aí o que é interessante, certo? É você entender que para cada tipo de flor, você vai ter um tipo de folha diferente. Então a gente vai seguir aí na produção, seguindo essa sequência. A gente vai produzir tulipas, a gente vai produzir margaridas. E aí para cada flor, a gente vai acompanhar o seu tipo da folha. Então dei aqui os cortezinhos, ó, super fácil. Agora o que é que eu vou fazer? Com a minha tinta preta, e aí eu estou usando aqui, ó, o preto fosco da Ikine. Eu vou dar uma pontinha aqui no pincel, vou tirar bem o excesso. E aqui eu vou fazer, ó, a nervura da folha. Então, ó, venho só com a sujeirinha aqui do pincel. E vou fazendo aqui, ó, a marcação da nervura da minha folha. Suave, certo? Levezinho. Vou dar umas marquinhas aqui nas pontas. E olha só o efeito que eu vou dar aqui na minha folha. Vou fazer isso em todas as folhas para poder a gente vir fazendo aqui o processo de montagem do nosso suporte. Mas olha só o efeito que ele já dá e como ele faz uma nervurazinha, ó, bem próxima da nervura das folhas. Folhas aqui com as nervuras já, ó, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou precisar de 2 pedaços de arame. Eu estou usando esse arame que é o número 12. Ele é bem duro. Inclusive assim, eu tive dificuldade para torcer ele aqui, mas deu certo. Vou tirar um pedaço de 60 centímetros e um pedaço de 70 centímetros. Estou deixando essas medidas tudo aí na descrição. Esses tamanhos vai variar muito de acordo com o tamanho das flores aí que você for fazer. Então, não se preocupa muito na questão das medidas exatas, porque vai variar de acordo com o tamanho da flor que você vai fazer. Então, para esse tamanho eu medi um de 60 e um de 70. Vou desentortar ele aqui para deixar ele retinho. Tô aqui, ó, com meus 2 pedaços. E agora o que é que eu vou fazer? Super simples. Vou pegar um pedacinho. Lembra as tirinhas que a gente cortou? A gente vai usar elas aqui bastante. Vou dar um pontinho aqui de cola quente. E vou enrolar aqui todo o meu arame. Esse enroladozinho simples. Vai apertando para que o carpete ele fique bem juntinho do ferro. Aqui e ali eu vou dando uns pontinhos de cola para ele ir ajudando na fixação. E aí eu vou, ó, enrolar os meus 2 ferrinhos aqui todinho. Pra gente fazer aqui as nossas folhas, né? Os caulezinhos das nossas folhas. Vou repetir isso. Na verdade eu preciso de 3 pedaços de cada tamanho. Porque aí a gente tá fazendo 9 folhas ao todo. Então, enrolei, encapei. Vou fazer isso no outro pedaço. Pronto, ó, concluí aqui a enrolada do meu segundo ferrinho. Dá um pontozinho de cola. Você pode usar aí qualquer cola. Você sabe que eu tenho uma preferenciazinha pela cola quente, né? Eu prefiro muito. Embora eu use outras colas também, não tem problema nenhum com isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha folha e vou colar. Eu vou pegar o meu ferro maior e vou colar a folha aqui atrás, tá vendo a nervura virada aqui pra frente e o ferrinho aqui pra trás. Vou dar um ponto aqui de cola quente
E aí a cola quente você precisa segurar um pouquinho para colar agir. E aí o que é que eu vou fazer aqui para reforçar essa minha colagem? Eu vou cortar uma tirinha aqui agora de 2 dedos. E vou fazer esse processo em todas as folhas, certo? É para reforçar mesmo, para ficar sem medo de descolar. E aí você sabe que eu trabalho muito com locação. E as peças de locação, se você trabalhar com locação, você sabe que elas precisam ter um reforço aí maior, que é para poder ela ir e vir para as festas sem a gente ter problema. O que foi que eu fiz aqui, ó? Colei, não fico satisfeito apenas com essa colagem. Cortei uma tirinha aqui de 2 dedinhos e vou colar ela aqui por cima. Além dela esconder aqui o ferro, ela vai reforçar essa colagem. Então do mesmo jeito, vou passar um ponto de cola aqui nas laterais. Vou passar aqui em cima do ferro. E aí a cola quente ela adere bem aqui ao carpete. Então fica uma colagem segura. E além de dar um acabamentozinho melhor, a gente consegue reforçar aqui o processo da nossa folha. Então olha só que coisa linda que tá ficando. Vem aqui pertinho que eu vou montar uma para você ver todos os detalhes bem de perto. No meu ferrinho menor eu vou colar uma folha de um lado e uma folha de outro. Então eu vou fazer o mesmo processo, ó. Vou pegar a cola quente, vou dar uma pistolada de cola aqui no meio. Geralmente eu vou, ó, 2 ou 3 vezes. Estou trabalhando com a pistola que tem a bisnaga da mais grossa. Então ela facilita muito essas colagens rápidas que a gente precisa. Vou medir aqui, ó, o meu pedacinho de carpete de 2 dedinhos, tá vendo? E aí aqui eu vou passar de um lado, de outro, tudo bem rápido, certo? Para evitar com que a cola seque. E aí eu vou colar aqui em cima, desde do finalzinho aqui da folha até a parte de cima. Aperta bem para a cola agir. Essa colagem aqui é muito importante. E olha só, a parte de trás, a parte da frente. Então olha como eu consegui dar um acabamento legal aqui. Vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado aqui da folha. Processo aqui, ó, repetido. Olha só. Tenho agora aqui minha partezinha maior, tá vendo? E a minha partezinha menor do mesmo jeito. Vou repetir isso nas 9 folhas. Eu vou fazer 3 grupos aqui de folhas. Porque o processo que a gente vai fazer agora, ó, é essa emenda aqui. O que eu vou fazer agora? Arame vai dar um trabalhinho. Eu vou, ó, enrolar ele aqui. E vou enrolar ele bem apertado, para que ele não fique folga. Então, ó, enrolei aqui a minha folha, tá vendo? E agora eu vou fazer esse mesmo processo nessa outra aqui, para poder ele ficar bem firme e bem apertado. O arame é grosso, dá trabalho mesmo. Eu tive uma dificuldadezinha, principalmente com minha mão. Tem uma mão que tem um pouquinho menos de força, por causa do excesso mesmo de trabalho. E agora eu vou, ó, fazer uma curvinha aqui na minha folha, colocando ela na posição mesmo de uma folhinha natural. E aí vou arrumar, ó. E tenho aqui a minha primeira folha. Olha só que lindo. Esse é o processo que a gente tem. E vou repetir isso nos outros grupos. E para finalizar, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui uma tirinha, ó, e vou enrolar, fazer um cruzamento aqui nessa emenda, apenas para reforçar. Ela fica firme. Se você apertar bem o arame, ela fica firme. Então, além de reforçar a colagem, reforçar a firmeza. Dei um pontozinho de cola, cruzei mesmo, fazendo X. Dei um pontozinho de cola e estou aqui com o meu cabinho prontinho, com as minhas 3 flores aqui, ó. Com os meus 3 cabinhos de folhas prontinhos para a gente vir agora finalizar a nossa base. Suporte aqui, ó, já sequinho, prontinho para a gente fazer o processo aqui de encapagem. O que é que a gente vai fazer? As mesmas tirinhas. Eu vou dar um pontozinho aqui, ó, em cima. E vou vir enrolando bem juntinho aqui todo o meu cano. Então é um processozinho aqui. É um processozinho de paciência, tá vendo?
Vou dar do mesmo jeito. Aqui e ali eu vou dar uns pontozinhos de cola para o carpete ir já fixando. E vou encapar aqui meu caninho, ó, todinho, sem problema. Processinho fácil. Vou revestir aqui. Eu acho muito mais... que ficou muito mais prático revestir com carpete do que com o próprio EVA. Uma outra vantagem que eu acho que também precisa ser salientada, eu consigo com o carpete ter um verde mais próximo da cor da folhagem da rosa do que com o próprio EVA. O EVA a gente não consegue um verde tão escurinho aqui como é a cor natural da rosa. Então essa também é outra vantagem que eu tenho com o carpete. Aqui eu vou, ó, enrolando meu cano. Vou fazer isso nos 3, sem dificuldade nenhuma, sem mistério nenhum. Vem ver de pertinho aqui para você ver como é que eu tô enrolando aqui, fácil. Vou dando os pontozinhos de cola, tá vendo? E enrolando até o final. Vou fazer isso em todos os 3 canos para poder aí a gente vir fazer a colocação da nossa folha. Vamos embora, ó, já estamos aqui no processo quase finalizado da nossa rosa. Ó, encapei aqui os caninhos, concluí processo fácil, só enrolando. Já fixei aqui um grupo de folhas. E esse é o segredinho. A gente vai tentar distribuir ele mais ou menos na proporção do cano. Como eu tenho 3 alturas, eu vou colocar também 3 grupos de folhas, seguindo mais ou menos aqui, ó, o mais baixinho, no médio eu vou colocar o mais altinho e no alto um pouquinho mais alto para poder ficar bem cheinho. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou só enrolar e torcer bem aqui o arame para que ele ajuste o máximo que eu puder aqui no cano PVC. Fiz isso, ó, ajustei. Vou pegar uma tirinha aqui do verde, tá vendo? A gente vai usar muito essas tirinhas para poder fazer os acabamentos. E vou enrolar aqui por cima. Além de fazer o acabamento, eu vou também reforçar aqui essa parte do arame. Então, ó, o verde vai ficar imperceptível porque ele vai estar em cima já de onde a gente enrolou, tá vendo? Eu consigo fazer aqui o acabamento bem joinha. Vou dando os pontozinhos de cola. Cuidado para não manchar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Vou cortar. Cortei um quadrado. E vou fazer aqui um triângulo, ó, para fazer os espinhos. Fiz um quadrado, dobrei aqui, ó, na diagonal. Aí vou dar uma picholada de cola aqui na ponta para ele grudar, e vou abrir aqui, ó, e dar uma picholada de cola aqui ao redor. E aí vou vir aqui na minha rosa e dar a fixação fazendo o espinho. É um truque bem legal, mas que vai ficar bem parecido. Vem aqui de pertinho para você acompanhar esse processo, tanto da colocação da folha como a colocação aqui dos espinhos. Vou pegar aqui minha folha, vou posicionar, seguro aqui com a mão, tá vendo? E com a outra eu venho e enrolo aqui o arame. O arame é duro, então você precisa fazer uma forcinha, que é para poder você deixar ele o mais justo possível aqui no cano PVC. Fiz aqui essa primeira enrolada, o que é que eu vou fazer? Peguei a tirinha, dei uma picholada de cola aqui na ponta. E agora eu vou, ó, enrolar ela bem justa aqui nessa emenda que eu fiz. Então, ó, pode apertar bem. E aí, além da gente fazer esse acabamento aqui no arame, a gente reforça essa parte aqui que a gente prendeu. Então, eu vou dar outra picholada de cola aqui, ó. E tá aqui a minha folha colocada. Aí, depois que eu colocar, eu vou e faço aqui a colocação dela
nas partes certas. Então olha só como ficou legal. O espinho, ó, eu vou fazer um quadrado. Um quadradozinho normal do carpete. Vou dobrar aqui, ó. Fazendo tipo que um triângulo. E vou dar uma picholada de cola de quente aqui, ó, numa beirinha. Então, apertei e deixei aqui um espaço aberto. Aqui coladinho, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui. E vou dar uma picholada de cola aqui ao redor. E aí vou vir aqui na minha rosa e vou fazer a colocação do espinho. E fica muito legal, porque fica bem parecido com o espinho normal, o espinho natural. E olha só a colocação aqui, ó. Meus caninhos todos recobertos. As folhas aqui, ó, presa. Ó, o acabamento de primeira, tá vendo? De longe o verde, ele se mistura nessas emendas. E aqui eu fiz, ó, um copinho com o próprio carpete. Só pra deixar a minha base bonitinha. Olha só ela aqui dentro, ó. O gesso do jeito que a gente fez. E tá aqui o meu suporte, ó, da minha rosa pronto. E olha só, suporte aqui, ó, das folhas concluído com sucesso. Eu adorei o resultado. Vou colocar agora as rosas para você ver como vai ficar maravilhoso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, me conta o que você achou. Me diz também de onde você está assistindo esse vídeo, para eu saber até aonde a gente tem chegado. Então vamos para a colocação das nossas rosas, para a gente ver o resultado do nosso suporte todo prontinho. E olha só, nosso suporte aqui com as nossas rosas maravilhosas. Esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, ó, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like. Espero te ver no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal!